disciplina é continuar quando a emoção já desistiu. Existe uma fase da vida em que nada parece acontecer. Você faz, tenta, insiste e o retorno não vem. O movimento existe, mas o resultado não acompanha. E é exatamente nesse ponto que a maioria desiste. Não porque não tem capacidade, mas porque não aprendeu a continuar sem aplausos. Muitos podem achar que isso não faz sentido. Afinal, quem vive de aplausos são artistas. Mas a verdade é outra. A nossa vida é um eterno teatro. Nós performamos o tempo inteiro, no trabalho, nos relacionamentos, na forma como reagimos ao mundo. Existe sempre um palco invisível e uma expectativa constante. E então surge a grande pergunta: como se sustentar quando não há validação? Esse é o verdadeiro aprendizado. A vida não é sobre estar motivado, é sobre estar comprometido. Motivação é instável, ela vem e vai. O comprometimento permanece, mesmo no silêncio, mesmo no vazio, mesmo quando nada dentro de você colabora. Existe uma diferença brutal entre quem sente vontade e quem decide seguir, mesmo sem sentir nada. E essa decisão muda tudo. Porque a verdade é simples e muitas vezes incômoda. Nem tudo precisa de explicação. Nem tudo vai fazer sentido agora. Tem fases que não é sobre entendimento, são sobre travessia. São fases de processo, e o processo não pede opinião, pede postura. Ficar tentando entender por que te paralisa. Ficar esperando se sentir melhor te atrasa. O movimento começa quando você aceita. Não é confortável, mas é necessário. E a aceitação aqui não é desistência, é maturidade. É parar de resistir ao que precisa ser enfrentado. E então você levanta, sem drama, sem anúncio, sem plateia. Você levanta porque decidiu que não vai mais negociar com aquilo que te prende. Porque no fundo, é isso que a gente faz. Nós negociamos com a nossa própria evolução. Negociamos por medo, por apego, por fraqueza, por comodidade, por inércia, mas continuamos negociando, adiando decisões que já sabemos que precisam ser tomadas. Então pare. Olhe com clareza. Se uma situação, seja um relacionamento, um ambiente familiar, um trabalho, uma vida social ou até uma desconexão espiritual, não te traz paz, não te traz leveza, não te traz crescimento, o que você ainda está fazendo aí? Não é sobre sair impulsivamente, é sobre se organizar, criar um plano de ação e não um ciclo de lamúria. Existe uma diferença enorme entre sofrer e permanecer sofrendo sem estratégia. Você não precisa ter todas as respostas, mas precisa dar o primeiro passo, e depois o próximo, e depois mais um. Sem se prender ao tempo, sem se prender à dor, sem se prender à solidão, sem se prender à incompreensão. Apenas siga. Vão existir momentos em que você vai querer parar. Parar para descansar, para chorar, para pensar, para se revoltar, para reclamar,
E tudo bem, isso faz parte. O problema nunca foi sentir. O problema é se instalar no sentimento. O segredo é simples e poderoso. Sinta, compreenda e retorne. Sempre retorne. Você não precisa de mais força. Você precisa de direção. Direção para sair do que te desconforta. Direção para agir, mesmo sem certeza. Direção para parar de alimentar o que te enfraquece. A maioria das pessoas não está cansada da vida. Está cansada de não agir. E existe uma diferença enorme entre estar perdido e estar parado. Quem está perdido ainda pode se encontrar. Mas quem está parado já desistiu sem perceber. E desistir não resolve. Desistir não cura. Desistir não transforma. Desistir só aprofunda. Se você já está em um lugar que te faz sofrer, parar ali só te enterra mais. É assim que muitos entram em estados mais densos, emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Por isso, continue. Deu vontade de chorar? Chore, mas continue. Deu vontade de gritar? Grite, mas continue. Deu vontade de reclamar? Reclame, mas continue. Continue apesar de tudo que tenta te parar. Continue apesar do silêncio, apesar da ausência da resposta, apesar do cansaço. Porque tudo tem início, meio e fim. Inclusive essa fase. Mas o fim não chega para quem se entrega, chega para quem atravessa. Não é fácil? Não. Mas também nunca foi impossível. A vida responde à sua entrega, à sua fé e principalmente ao seu comprometimento em continuar. Então continue, mesmo em silêncio, mesmo sem resultado, mesmo sem entender, porque quem continua, chega. Nem tudo precisa ser entendido. Algumas coisas só precisam ser atravessadas.